começo de ano nas escolas. Eu sei que para muitas mães e até mesmo os professores tem dificuldade, até um pouquinho de pânico com o que colocar na lancheira. Eu trabalho em escolas, faço consultoria e é cada coisa que a gente olha que não dá nem para acreditar. O problema não é o lanche do seu filho, mas o lanche do amiguinho do seu filho, porque você tem todo o cuidado e toda a atenção e carinho para elaborar aquele lanche, só que o amiguinho do seu filho, infelizmente, às vezes pela mãe não ter conhecimento, por trabalhar, não ter aquele tempo para montar a lancheira, acaba levando o oposto do que o seu filho leva. E é lógico, até a gente, nós adultos, né? Quando a gente vê uma salada de fruta e um pão de queijo ali do lado, a gula fala mais alto. Com criança não é diferente, aliás é bem pior. Então, uma dica para montar uma lancheira mais saudável. A criança, ela precisa de alguns alimentos bem específicos. Ela é muito elétrica, ela gasta muita energia. E hoje o principal alimento que gera energia para o seu filho é o carboidrato. Poxa, mas todo carboidrato? Posso dar um pão francês? Posso colocar as bisnaguinhas, pão de forma? Não. Então, o que acontece? Tem a versão integral. É claro que eu costumo brincar, né? A educação, ela demora um tempo para você adquirir. Seu pai leva às vezes anos para educar o filho, né? Paladar é assim também. Então você precisa reeducar o seu paladar. Então insista, invista tempo nisso e paciência. Se o seu filho não aceitar o integral logo de cara, vai mascarando ou vai alternando, mas não desista. Ele vai ter as preferências alimentares sim, mas não vai ser aquela criança que, se acontecer algum evento, não vai consumir determinado alimento. Então, o que monta uma lancheira saudável? Uma fonte de carboidrato, né? Então você pode investir nos pães integrais, bolachas integrais, bolinhos integrais. Se for caseiro, ótimo. Se não for, tem essas docerias que vendem esses bolos caseiros integrais, dá para comprar também. Ou até mesmo esses industrializados, se você verificar o rótulo da embalagem antes. Depois a gente vai filmar um vídeo falando sobre como ler esse tipo de rótulo. Tem a fonte de carboidrato? Vai comer puro? Não! Você pode ter uma fonte de proteína derivada do leite, né? Tem o requeijão, tem o creme de ricota, tem o cottage, tem o queijo branco. Evite queijos gordurosos, né? A parte de embutido, se der para evitar, melhor. Se não der, não é o sódio do peito de peru ou nitrato em pequenas quantidades, de vez em quando, que vai agredir a saúde do seu filho. Aliás, não tem um alimento que faça mal. Se você entrar no site do próprio Conselho de Nutrição, você vai ver que não existe um alimento que faça mal para a saúde. O problema é a quantidade e a frequência que você consome esse alimento, certo? E aí você sempre tem uma fruta, né? A fruta é importante ter em todos os lanches. Se não for a fruta, que seja a salada de fruta ou o suco da fruta. De preferência, frutas, se for muito pequenininho, cortadas, mas se não, deixa o seu filho morder a fruta, pegar na fruta, na casca da fruta, porque senão ele vai ser aquela criança que vai crescer e tem que descascar tudo. Não come nada, não gosta da textura, do sabor, do paladar, enfim. Então não deixe o seu filho viciado em hábitos, né, que são de crianças mimadas, que a gente acaba fazendo para agradar e eles acabam comendo porque está mais fácil. Então deixa essa curiosidade, né, do paladar do seu filho. Então você montando um lanche com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fruta ou suco de fruta, com certeza você vai garantir aí a saúde do seu filho e deixar ele brincar bastante na escola para os professores ficarem com bastante dor de cabeça.